É sempre uma alegria ter a oportunidade de estar aqui à frente, falando do amor de Deus, falando daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Hoje sou eu aqui, e eu fiquei mais tranquila porque não é uma pregação. Falaram assim, a Cláudia vai pregar. Lá em casa o pessoal, a Cláudia vai pregar, vamos que senão não pode chegar atrasado. Eu falei, não, hoje é um estudo, é uma aula, então eu fico mais confortável. É uma aula então, uma aula daquilo que o Senhor me ensinou, tem me ensinado nesses últimos dias, eu diria no último ano. E como eu estou tendo a oportunidade de falar à igreja, eu entendi que o Senhor queria que eu falasse sobre esse assunto. E eu creio que é do Senhor, porque na quinta-feira o irmão Dinho trouxe uma palavra que eu falei, nossa, o Senhor falou no coração dele e está falando no meu também. Então para mim foi uma confirmação daquilo que o Senhor tem me ensinado. E eu quero trazer para os irmãos essa manhã. O tema que é o primeiro slide. Eu não tenho controle. Eu estou sem controle, glória a Deus, né? Quando a gente não tem o controle é do Pai. Pode voltar ao primeiro. Enquanto a irmã vai colocando lá, eu vou contextualizar agora o assunto que nós vamos falar essa manhã. O tema é santificação. Nós todos temos, na salvação em Cristo, nós fomos capacitados também para sermos salvos. Domingo passado o Luca trouxe uma mensagem poderosa sobre esse assunto, que é um assunto que traz muitas dúvidas no coração das pessoas, quando a gente fala em salvação. E esse assunto que eu trouxe hoje, igualmente também traz dúvidas nos nossos corações, pelo menos no meu. Como que funciona a santidade ou a santificação, o processo de santificação? Vou primeiro perguntar para os irmãos, né? Olha lá, salvação em Cristo nos dá poder para vencer o pecado. O poder para vencer o pecado seria, o contrário desse pecado, seria a santidade. Ou seja, você é santo, você não tem pecado, é isso? Pode ser, né? Você é separado. Mas, quando a gente fala em santificação, o que os irmãos entendem que é esse processo? Ele acontece de uma vez? É sua responsabilidade? É responsabilidade de Deus? O que vocês acham? Gostaria de ouvir os irmãos. Como aqui é uma aula, então a gente participa. Eu queria saber quem gostaria de falar. Como diz o pastor, um de cada vez, né? Não é de uma vez. É um processo que depende de, mais ou menos isso, sim. Quem mais gostaria de falar? Por meio da? Isso, bom, muito bom, isso mesmo. É tudo isso que vocês falaram, só que tem uma ordem, né? Alguém quer falar? Pode falar. A santificação. A ação de ficar são. Tem sentido também. É sim. Analisando a palavra, né? É igual oração, né? Ora e age. Oração. É isso mesmo. É tudo isso que vocês falaram, mas o processo de santificação tem a ver com a gente e tem a ver com Deus. Isso a palavra nos ensina. Então, esse tema é um tema central, né, da Bíblia. Eu sempre falo isso na minha sala, a sala da doutrina. Vou fazer uma merchan agora. A minha sala Doutrina das Escrituras, a gente fala sobre esse tema. O tema central da Bíblia, que é a doutrina das Escrituras, é salvação, né? E a Bíblia, o tema central da Bíblia é salvação. A gente vai aprender em Gênesis e Apocalipse como que a gente faz, como que a gente consegue ser salvo. Por nós mesmos, nós já aprendemos, não conseguimos. A salvação vem pela graça, por meio do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E você crê nisso pela fé. E essa fé nesse sacrifício te faz ser salvo. Amém? E esse é o tema central. Se você for analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todo o tempo o povo está numa saga, né?
Eles estão ali o caminho da santificação, o caminho de buscar o Senhor, mas aí eles tropeçam, eles caem, aí eles voltam de novo, aí depois eles tropeçam de novo, eles caem, aí vem guerra, vem morte, vem provação, vem consequência do pecado, e aí depois eles voltam para o Senhor de novo, e a gente vai vendo isso até o final. Mas hoje é diferente, né? Hoje nós não somos assim. A gente aceita Jesus e fica todo mundo bonitinho ali, ninguém sofre mais nada, não é isso? Está todo mundo aqui domingo de manhã, ó, carinha de todo mundo feliz, salvo em Jesus, não tem problema nenhum, não tem pecado, né? Não tem dificuldade, não tem sofrimento, só que não, né? Então esse é o tema da Bíblia, o tema central. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de... Foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje, será que nós estamos à imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Ainda não. Por quê? Vocês estão dando aula para mim agora. Por quê? Porque o pecado entrou. E o pecado desfigurou a nossa semelhança de Deus. Porque Deus é santo. E tem algum santo aqui? Na raiz da palavra, santo. Pastor acho que é santo. Pastor é totalmente santo, né? Santo no sentido de não cometer pecado. Porque todos nós somos santos, sim. Porque somos, no momento que a gente aceita Cristo, a gente é separado. Deus nos separa, a gente vai ver isso hoje. Mas, desde então, existe uma luta que é travada entre nós e o Espírito. Por quê? Quando nós pecamos, quando o pecado entrou em Adão, o que morreu em Adão? A santidade. O Espírito, né? O Espírito morreu. Então, a partir de então, o homem virou um zumbi. Ele não tem espírito, ele só tem a carne. Não é isso? Aí o que acontece? A gente recebe o Espírito Santo quando a gente é salvo. Quem recebeu o Espírito Santo aqui já? Levanta a mão. Todo mundo que falou eu aceito Jesus, recebeu o Espírito Santo. A partir daí começou a guerra. A guerra da carne e do Espírito. Quem enfrenta essa guerra? Todos nós. Quem está lá no mundo enfrenta essa guerra? O que vocês acham? Não, por quê? O espírito está morto. É o zumbi. Mas, quando você recebe o Espírito Santo, aí você recebe um outro morador dentro do seu corpo. Aí não é só mais você. É você e o Espírito. E a carne milita contra o Espírito. Paulo nos ensina isso. E aí vira essa guerra. Então, se você está em guerra hoje, se tem alguma coisa aí que você está... Ai, está tão difícil, está complicado. Ai, será? Deus, misericórdia da minha vida. Então, parabéns, você tem o Espírito Santo. Se você está pecando e não sente nada, sente até prazer, aí complicou. Mas se o pecado te incomoda, se você está vivendo ali uma luta diária, com aquela sua prova, cada um tem a sua, né? Depois a gente vai ver mais para frente. Então, você tem o Espírito Santo em você. Só que nesta luta, nós vamos ver hoje, quem vence? Quem é mais alimentado, vamos dizer assim, né? Se você ficar uma semana sem comer, ou sem comer e sem beber, você pode até morrer, né? Mas sem comer você fica fraco. Então, se você para de alimentar a sua carne, que são os desejos pecaminosos, os pensamentos, as atitudes, se você para de alimentar, se você corta essa alimentação, a carne vai ficar fraca. E o contrário do que as pessoas falam, que pecou porque a carne é fraca, não é isso. Se a carne ficar fraca, o espírito, e você alimentar o seu espírito, o espírito vence. E aí você vai entrar nesse caminho que nós vamos ver hoje. O padrão de Deus é um padrão alto. Lá em Levítico 11, no 45, ele fala assim: sede santo, porque... Porque eu sou santo.
Eu estou falando, essa repetição que às vezes a gente faz durante a aula é para que, não é nada místico, nada disso, é para a gente gravar, né? Porque quando a gente repete, o nosso cérebro escuta. Então, às vezes eu vou pedir para o irmão falar, repetir, mas é só para a gente, é didático, tá? Para a gente aprender mais, tá bom? Então, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor, o próprio Deus diz isso, tá? Sede santos, porque eu sou santo. Pode passar o próximo. Folgada, né? Ai, passa o próximo. Ixi, peraí. É aqui? Do lado? Normal. Aqui. Então, diante de tudo isso, nós então podemos dizer que o próprio Deus nos capacita para vencer o pecado. Então, a autoridade para vencer o pecado. Em Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? O que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo a nós que, qual que é a função da lei? Estou perguntando para vocês, podem falar. Qual que é a função da lei? A lei serve para punir? Pode falar o que vocês acham. Direcionar. A lei serve para direcionar? Serve também, de certa forma, né? Para mostrar. Aí está mais próximo. Mostrar o quê? Por que tem que ter lei no país? Porque a gente faz coisa errada. Então eu posso afirmar que a lei vai apontar o meu erro. Qual que é o problema então da lei? Que Paulo nos explica aqui. Se eu estou debaixo da lei, a lei pode me salvar? Quem pode me salvar? A graça. Então, se eu estou debaixo da lei, eu vou simplesmente saber que eu peco, mas eu não tenho salvação, eu não tenho perdão completo. Quando a gente analisa os povos do Velho Testamento, o povo de Deus no Velho Testamento, a gente vê que eles pecavam. O que eles faziam para... Não era perdão do pecado, né? Eles expiavam o pecado. Então, eles ofereciam sacrifício. E aquele pecado era encoberto. Só que com Cristo, Ele veio e Ele foi o próprio sacrifício perfeito de Deus. Por isso que hoje ninguém traz cordeiro para o pastor fazer o holocausto aqui no altar e... vou perder... Já imaginou quantos cordeiros, pastor? Ia ter que... Misericórdia, né? Só os meus... Seria terrível, né? Seria uma coisa horrorosa, mas assim, o que o Senhor nos ensina, o que Paulo está nos ensinando aqui através de Paulo, o Senhor está nos ensinando que debaixo da lei não há salvação. E o ser humano é tão cabeça dura que eles viviam insistindo que eles queriam seguir a lei, né? Mesmo depois que Cristo veio, eles insistiam, por isso que Paulo escrevia essas cartas falando para o povo: gente, acorda, volta aqui, ó. Vocês esqueceram. Esse tempo já passou. Nós estamos em outro tempo agora. E o povo não entendia. Porque as pessoas têm até aquela tendência de falar assim: só isso? Só dizer assim, eu aceito Jesus? Só isso para você, né? Pergunta para Jesus se foi só isso. Ele que foi lá, né? Ele que carregou aquela cruz pesada, ele que foi chicoteado, xingado, vilipendiado. Foi assim, humilhado. Para ele saiu muito caro. Então a gente entende que para que haja perdão, existe um preço a ser pago. E a gente deveria dobrar nossos joelhos e agradecer todos os dias pela salvação, porque o preço foi pago. Aquilo que Jesus passou era para a gente passar. Só que Ele passou no nosso lugar e fez o sacrifício perfeito. Mas a partir do momento que você aceita Jesus e você recebe a graça, recebe a salvação de graça, você só está no início da sua caminhada. Eu até coloquei ali, eu quero dar mérito, honra para quem merece honra, né? A Giovana que fez para mim, porque essas tecnologias mais modernas, o meu negócio é só PowerPoint. Agora ela falou: não, mãe, agora é o Canva. Eu falei: então faz para mim, né?
Mas ficou lindo, né? Deus abençoe, viu, minha filha? Então, eu pedi para ela, eu quero uma imagem de um caminho. Por que um caminho? Porque nós somos o povo do caminho, sabia? Lá em Atos 24, quando Paulo vai lá à frente do governador, né, para fazer sua defesa, que ele estava sendo acusado de estar em Jerusalém tirando a ordem do povo e atrapalhando e profanando o templo, né? Ele vai lá e ele é acusado pelo advogado, né, dos judeus lá, que ele é de uma seita dos nazarenos. Depois, se vocês quiserem ler essa história, tudo é bem interessante, a forma como Paulo se defende. E lá ele fala que é uma seita, eles chamavam, então, os cristãos de seita dos nazarenos. E aí Paulo lá, mais para frente, ele fala assim, eu sou do caminho, o caminho que eles chamam de seita. Então nós somos desse caminho. Então quando você aceita Jesus, digamos que você está ali na linha de chegada, não, na partida, né? Chegada, você já está no final. A linha de partida é quando você diz assim, eu aceito, Jesus, eu te quero, eu aceito seu sacrifício, a partir de hoje eu serei sua discípula, eu farei tudo que você mandar, porque é assim que o discípulo faz, tudo que o mestre manda, ele faz. Então nesse momento que você aceita, lá no início da sua jornada, da sua caminhada, porque a gente é o povo do caminho, você recebe já completo a sua santificação, sabia? Que é a chamada santificação posicional. O que significa isso? Santificação posicional. Você recebe a posição de filho. Então você vai deixar de ser criatura, deixar de ser aquilo que o Senhor criou para ser filho. Porque não existe outra maneira de você ser filho, só por meio de Jesus. Você se torna irmão de Jesus, né? Irmão do primogênito. Então aqui, o que é a santificação posicional que a Bíblia ensina? Aí que vem a questão, salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Quando você assume essa posição, vamos fazer uma analogia para a gente entender. Quem tem filho aí? O seu filho deixa de ser filho se ele faz alguma coisa errada? Ele vai deixar, não, agora ele errou, ele vai ser outra coisa, ele vai ser sobrinho. Não, ele continua sendo filho. A posição dele, ele adquiriu essa posição, o que eu preciso fazer para ser filho? Hã? Tem alguma coisa? Eu quero ser filha do pastor Maurício agora. Dá para fazer isso? Para eu ser filho do pastor Maurício, eu tenho que ter nascido na família dele, tem que ser filho dele. Então, essa posição de filho não muda. A partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu essa posição. Aí que vem, uma vez salvo, sempre salvo. E a gente faz confusão, né? Porque depois que eu levantei a minha mão e eu vim como eu estou, da forma como eu estou, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de tudo errado, eu venho. Aí vai começar a minha caminhada. Então santificação posicional e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. O que ele está falando aqui? Quando você aceita Jesus, você passa a ser lavado, ou seja, salvo, santificado, ou seja, você recebe poder para se tornar santo, separado, porque no momento que você levanta a mão, Deus olha para você e fala assim, já está separado, você não faz mais parte do mundo. Agora você vai lá no mundo para trazer mais pessoas para cá, você não faz mais parte do mundo. Então ali, justificado, ou seja, no final, aquilo que você cometeu já foi justificado por Cristo, ou seja, você não deve mais nada, você já está justo. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que não tem o que você falar dela, né? Ela é justa. Ela não tem nada que ela faz, a desabona. Então assim, ela é justa, ou seja, justificada. Não tem mais nada, nenhuma acusação pode ser feita contra essa pessoa. O que vai acontecer conosco? É por essa vontade que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. Não existe outro meio ou não vai haver outro sacrifício, já foi feito.
Tudo que poderia ser feito para a nossa salvação já aconteceu. Agora só nos cabe crer, ou seja, ter fé e aceitar. Aceitar e ter fé. Aí a santificação progressiva. Essa daí você já passou da linha de partida e já está no caminho. Você vê que a Bíblia usa muito essa palavra caminho, né? Os pais devem ensinar os filhos no caminho que deve andar. E como que é esse caminho? É só quando estiver numa estrada andando, aí você vai lá e ensina o filho no caminho. Não, o caminho é a sua vida. É aquilo que você faz todo dia. Então quando você vai acordar o seu filho, a sua filha, ou a sua esposa, seu esposo, você já vai acordar dessa forma, no caminho. Você não vai acordar na gritaria, você não vai acordar, vamos lá, você vai no caminho, com amor, né? Trazendo para a sua vida prática tudo aquilo que você aprende com o Senhor, né? Então aqui é o caminho. Santificação progressiva é você estar no caminho, já andando. Então você já aceitou Jesus, você veio como você estava, agora chegou o processo de santificação. Ou seja, uma vez que você foi salvo, você nunca mais vai ser o mesmo. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O que vocês entendem desse versículo? O que Paulo está nos ensinando aqui? O que Deus está nos ensinando através de Paulo? Podem falar. O pessoal fica com vergonha de falar, né? O que você entende quando você lê esse versículo? Desenvolvam a salvação de vocês. Vamos fazer uma interpretação aqui. O que a gente entende quando a gente lê esse versículo? Já estou dando uma pista, que é santificação progressiva. O que Deus está nos ensinando aqui? Não. Gradativa não. A salvação é de uma vez. Você já levantou a mão, aceitou. A santificação, exatamente. Isso. As pessoas têm medo de falar isso, né? Mesmo pecando, não, eu peco. Alguém peca aqui? A pessoa já fica com medo. Assim, gente, a questão não é você admitir que você é um pecador, porque você é um pecador mesmo. A palavra diz assim, se você falar que você não é pecador, você já está sendo, porque você se torna um mentiroso. Mas qual que é o problema do pecado? A gente falou lá no começo, tem uma luta, né? A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, a carne vai militar contra o Espírito, vai querer expulsar esse Espírito, né? E vice-versa. Mas daí a gente vai ter o arrependimento, que é uma coisa que a gente não vê fora de Cristo. Porque você olha para a cruz e você entende o sacrifício que Ele fez e você vai buscar essa mudança, porque você vai ter um coração grato. Você vai falar assim, Senhor, muito obrigada, porque eu não teria condições de passar por isso que o Senhor passou, e o Senhor passou por amor a mim. Então, o que Ele pede para você fazer, não tem como você não fazer. Aqui então esse versículo fala sobre essa santificação progressiva. Você vai pecar sim no caminho, mas você não vai viver pecando. O pecado vai ser um acidente para você. E por fim, a santificação final, que é a que a gente anseia, quando a gente ver o Senhor. Paulo fala que primeiro vão ser ressuscitados os mortos, e depois nós, ele fala, né? Como se fosse acontecer naquele momento. Mas se a gente tiver esse privilégio de ver a volta de Cristo, nós veremos essa cena. E nós seremos glorificados nesse momento. Nosso corpo vai ser transformado, como a palavra nos ensina. E nós veremos a Deus como Ele é. E Ele também nos verá como a gente é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
O que significa isso? Vai ter pecado? Não, nesse momento aqui, o pecado vai ser tirado de nós. O pecado vai ser tirado de nós. Já imaginou uma vida sem pecado? Que bênção, que maravilha, que tremendo. Não vai ter mais luta de carne e espírito, você vai ter um corpo transformado. Então isso é maravilhoso. Pensar nesse momento nos traz uma alegria sem fim. Faz tudo que a gente vê nesse mundo não valer nada, não tem valor nenhum. Quando a gente olha para esse momento que nós viveremos, todos aqui viverão, todos viverão. Amém? Santificação e vida no Espírito. Continuando no mesmo tempo, só é possível você passar por esse processo de santificação se a sua vida estiver no Espírito. Não existe outro meio. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Aqui, esse versículo é muito interessante a gente pensar, porque ele fala de uma coisa importante, que é a habitação. Quem habita em mim? Aí você vai ser rápido, né? Eu habito em mim o Espírito Santo. Isso, tá certo. Em Romanos 8:9 diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui é muito sério, porque aqui a gente vai falar de um assunto interessante. Quando a gente fala a palavra habitar, essa palavra, esse verbo habitar, ele vem de habitação. Certo? O que é uma habitação? Habitação é onde mora alguém. Então a gente pode falar que a nossa casa é uma habitação. E na nossa casa nós temos hábitos. Na minha casa eu tenho meus hábitos. Na casa do irmão Joel aqui, da irmã, a gente tem eles têm os hábitos da família dele. Na casa do irmão Celso tem o hábito da família dele. Se a gente trocar de casa, o Celso vai para a minha casa com a Cristiane e eu vou para a casa deles. Como que vai ficar a minha casa? Vai manter os meus hábitos? O que vai acontecer? Eles vão levar os hábitos dele para a minha casa. Minha casa vai ficar igual? Não, vai ficar diferente. Por quê? Os hábitos vão mudar. Então, quando a gente pensa em habitação e a gente fala assim, quem habita em mim, você não precisa responder. Não precisa falar assim, o Espírito Santo habita em mim. Não precisa. Pelos seus hábitos, nós vamos saber quem habita em você. Por quê? Quais são os hábitos? Abram lá em Gálatas, capítulo 5, versículo... Vamos ler aqui, que acho que não vai dar tempo. A gente lê só o 19 e o 20, até o 24. Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, ou seja, divisões, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, essa lista tem um fim? Essa lista aqui tem fim? Isso eu posso dizer que são hábitos. Então, se eu tenho um morador na minha casa com esses hábitos, vai revelar como que é a minha habitação. Mas também, continuando, ele diz assim: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Aqui ele faz uma referência, andemos, ou seja, no caminho. No nosso caminho, a gente vai vivenciando essas coisas. Agora a questão é, a gente fala obras, no plural, da carne. São várias. E a gente fala fruto do Espírito. É um só. É muita confusão, né? Que a gente vê lá escrito 9, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 virtudes. Ou seja, 9 qualidades desse fruto. Todos em um só. As pessoas falam como uma laranja, como uma mexerica, né? Que você vai tirando os gomos. Mas é um só. A diferença é, quando você recebe esse cardápio do Satanás, que é visto assim, as obras da carne, você pode ter uma, você pode ter duas. Dificilmente a pessoa tem todas, senão seria o próprio Satanás, né? Você imaginou uma pessoa com essas características, gente? Uma pessoa que tem discórdia, inimizade, imoralidade, impureza, libertinagem, tudo isso numa pessoa só? Então, geralmente, a pessoa não tem todas. Ela tem um, tem outro, e ela pode escolher. Agora, o fruto do Espírito eu posso escolher? Fala assim, Senhor, esse negócio de amor, tudo bem, amor, agora tá uma modinha, né? Amor, te amo. Agora, paciência não dá não. Você viu aquele meu marido, como é que ele é? Não dá, paciência não dá. Dá para ser assim? Não, porque o fruto é um só, você não escolhe. Você tem que ter as 9 virtudes. É fácil? Não é, mas a gente tem um caminho, não temos? Um caminho para a gente buscar. Então o caminho serve para isso. Porque você aceitou Jesus, falou sim, aí você entrou no caminho. Aí você vai andando no caminho. Aí você encontra um aqui, vai testar a sua paciência. Eu estava ouvindo, o Davi estava vindo comigo no carro e falou assim: se você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar situações para você aprender a ter a paciência. Eu falei, é isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, é isso mesmo. Então aquilo que você ainda não tem, essa virtude do fruto que você não tem, você deve ardentemente buscar. É fácil? Mas é mais difícil que morrer numa cruz? Hã? Com certeza não, né? Então dá para a gente buscar? Dá. E essa tem sido o Senhor falou muito ao meu coração essa palavra, que isso tem que ser um desafio para a gente. Porque se o próprio Deus disse que a gente tem que ser santo, então a gente tem que ser santo. E essa santidade, essa santificação é um processo, Ele sabe da dificuldade. E nós só vamos ter essa obra completa quando a gente for glorificado, né? Quando o pecado sair de nós. Porque enquanto isso, existe aquela luta que a gente falou. O corpo lutando contra o espírito, a carne lutando contra o espírito. E a gente vence uma batalha, perde outra, vence. A ideia é, quanto mais você vencer, melhor. Então se você perdeu a luta hoje, já chega lá no seu quarto e prepara a estratégia para você ganhar na próxima. Mas essa estratégia tem que estar sempre naquele que efetua em nós o querer e o efetuar. Porque é Ele que dá isso para a gente. Acho que eu voltei aqui, né? Aqui, ó. A obra do Espírito na santificação e na nossa responsabilidade. Então aqui, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Pois Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto de acordo com a boa vontade dEle. Então se você está com essa impressão que você não consegue, é verdade, você não consegue. Aí você vai falar assim, nossa Cláudia, eu não consigo. Não, você não. Mas se você estiver nele, Ele vai efetuar por você. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente vive num mundo em que prega totalmente contra o que a palavra ensina. O que a gente vê aí fora no mundo? Você vai
conseguir. Você é maravilhosa. Você é o último biscoito do pacote. Você é aquela chuchuquinha do Senhor. Gente, não é isso. Você não consegue nada. Se você for falar isso aí na qualquer roda de amigos do mundo, eles vão te falar um monte de coisas, né? Eu sei, a Ivete trabalha em escola. Eu também trabalho. Quem trabalha em escola aqui, levanta a mão. Tem um monte de gente, né? Então, quem trabalha em escola, que tem um ambiente acadêmico bem complexo, né? Com todos os tipos de pessoas, a gente sabe que as discussões, só tem filósofo grego lá, né? Cheio da razão. Se você fala alguma coisa que vai contra essas ideias, sofismas, você é excomungado. Tem sido assim ultimamente cada vez mais. Isso não é só uma percepção minha, eu vejo as pessoas comentando, é isso mesmo. Cristão hoje, no mundo, está sendo assim, totalmente atacado. Isso é ruim? Não, mais uma vez vou usar o Davi de novo. Ele falou assim, Paulo disse que você tem que ficar feliz quando você é perseguido, não é? Porque isso prova o quê? Você está no caminho certo. Se o mundo estiver falando para você, nossa Cláudia, como você é maravilhosa. Ai, você é tão inclusiva, que agora é a palavra do momento, né? Ai, você é uma pessoa que, olha, tem a cor, todos os caminhos levam a Deus, não é? Se estiverem falando isso para a gente, alguma coisa está errada. Uma vez falaram isso para mim, aí eu falei assim, sim, todos os caminhos levam a Deus. O trono de justiça dele vai levar mesmo. Mas nem todos os caminhos levam ao Pai. Aí complicou, né? Então todos os caminhos levam a Deus, sim. A Deus que vai julgar. E já está condenado. Então que a gente possa refletir sobre essa verdade. Nós não podemos nada em nós mesmos. As nossas forças, não somos super-heróis, super-heroínas. Não, a gente não pode nada. Aliás, na luta contra o diabo, contra o mal, você indo lá de cara limpa, você não vence não. Mas se você for... Quantas histórias a gente já não viu lá no Velho Testamento? Gideão, aquela história de Eliseu, que ele pede para abrir os olhos do moço, e o moço vê um exército de anjos, um exército guerreando por ele. Isso é verdade. Todos os dias nós temos travado uma luta espiritual, existe um mundo espiritual. Só que a gente não tem nem noção, muitas vezes, porque o Senhor nos guarda. Quando a gente está ali orando, a gente está buscando ao Senhor, não só orando, mas todas as disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a palavra. A gente se fortalece para essa luta, porque na verdade, não é você que vai lutar. É Ele que vai lutar por você. Mas Ele quer que você esteja preparado. Ele quer que você esteja lá, pronto. Mas na verdade, Ele que vai fazer. Porque o querer e o realizar é nosso? Não, é dEle. Santidade no sofrimento. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, nós, desde antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos. Quem? Nós, todos nós. E tem muita gente lá fora também. Todos foram escolhidos. Só que as pessoas ainda não conhecem. Existe um pensamento que, aliás, está sendo disseminado nesse século, que você ser cristão significa que agora você vai ter um carro zero, uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na cidade, um apartamento, né, que é mais chique, um apartamento na cidade, uma casa no campo, vai ter carro do último ano e etc, etc. É isso? Aí fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Busque, não é assim, gente? Busque que você vai receber tudo, porque Deus vai fazer tudo ao seu favor. Esse versículo não fala sobre isso. Esse versículo diz que você ser santo
Não significa que você está imune ao sofrimento. A gente vai ter sofrimento sim, porque o próprio Jesus disse: nesse mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer nele. Agora, todas as coisas cooperam? Sim, no sentido de que as coisas boas e as coisas ruins. Por quê? Porque a gente tem a confiança que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É isso. Por isso que a gente pode dizer que todas as coisas cooperam. Porque mesmo que aconteça alguma coisa ruim, você vai entender que o Senhor tem um propósito. E o propósito dele é maior. Santidade e vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então toda essa caminhada com Cristo, nos leva a esse lugar. Vida abundante. Uma vida abundante nele. Eu sempre tive dificuldade de entender essa vida abundante, que eu sempre olhava para as coisas materiais. Mas lendo a palavra e perguntando ao Senhor, eu entendi que a vida abundante é você viver satisfeito. Todos aqui já devem ter experimentado essa sensação de estar com muita fome. Aí você chega num lugar com uma comida bem gostosa. E aí você come e fica satisfeito. Não é uma sensação boa? Imagine que essa vida abundante é melhor que isso. É você estar satisfeito em Jesus. Então não importa o que venha, você está satisfeito. Você não está buscando no mundo alguma coisa para te preencher. A partir do momento que você aceitou Cristo, você já está preenchido. Você foi preenchido por esse amor, que a palavra diz que ele é alto, ele é profundo, né? Não dá para medir o amor de Deus, não é? A profundidade, a altura, a largura desse amor é muito grande. E quando a gente fala em profundidade, altura e largura, a gente lembra da cruz, né? Então quem é que teria o amor maior do que esse amor? De dar a vida pelos seus filhos, pelos seus amigos. E pior ainda, mesmo esse amigo te odiando. Porque dar a vida por um amigo bom, você até, né? Agora dá uma vida para aquele que te odeia. Quem aqui daria? Com a nossa natureza, nenhum de nós. Mas pensar nessa vida abundante, pensar em viver com Cristo, é isso. É vivenciar todos os dias uma vida abundante. Sem problema? Não, nós já vimos, você não está livre dos problemas. Você vai passar por aflições. Mas você tem em Cristo a solução, o conforto, o consolo. Eu fico vendo as pessoas do mundo falando, né? Às vezes passa pelo luto ou passa por uma situação difícil. Eu tenho uma colega que está passando por uma situação difícil. Ela perdeu tudo que ela tinha. Vai morar de aluguel, tinha um padrão de vida altíssimo. De repente, por processos trabalhistas, ela perdeu a empresa, perdeu tudo, ficou sem nada. Eu fiquei olhando aquela situação e a gente vai falar, mas a pessoa assim, ela não aceita, né? Às vezes você comete coisas que a consequência é grande. Mas até sendo uma consequência tão terrível, se você está em Cristo, você recebe consolo. E é isso que a gente busca todos os dias, levar esse conforto, esse consolo para aquele lá fora que não conhece, que não tem. Porque é muito triste você ver a pessoa passando por um luto e não ter esperança. Porque hoje, qualquer um de nós que passar pelo luto, a gente não vai se virar contra Deus. A gente vai entender que era propósito dele e que essa pessoa da nossa casa, que nós falamos de Cristo, que aceitou a Jesus, está hoje na glória. Então essa é a nossa esperança. A vida eterna, essa é a nossa esperança. Mas o mundo aí fora não tem essa esperança. Isso é triste. Por fim, eu quero trazer um desafio, uma reflexão para os irmãos. Identifique áreas onde você precisa vencer o pecado e entregue-as a Deus em oração.
Eu vou dar uns minutos para a gente fazer esse desafio agora, algo prático, porque eu posso falar sem medo de errar que todos aqui nesse templo temos áreas que nós precisamos colocar na mão do Senhor. Todos nós. E para casa, já que é uma aula, lição de casa, eu vou sugerir que vocês meditem no livro de Romanos capítulo 6 e capítulo 8, que traz uma palavra tremenda, maravilhosa sobre isso que a gente acabou de falar. Aliás, a minha inspiração para trazer essa palavra hoje foi o texto de Romanos. Paulo, nesses 2 capítulos, ele fala muito sobre a santificação, a santidade, como nós devemos ser para estarmos na vontade de Deus. E confiar no Espírito Santo para guiá-lo em cada passo rumo à santidade. Nós estamos no caminho. Então, cada passo que a gente dá, que a gente possa pedir que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos guie, porque o Espírito Santo deve ser o nosso guia. A gente não pode viver na dependência de qualquer outra coisa, é só o Espírito Santo. Se nós colocarmos nossa vida na dependência de qualquer outra coisa, nós vamos ter problemas. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor o tempo todo. Então, quero dirigir esse momento agora, vou dar uns 5 minutinhos para os irmãos orarem agora, falarem com o Pai. Faz de conta que você está no seu quarto agora. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai que te vê. O Senhor está nos vendo agora. E depois eu vou orar também, tá bom? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Pai, nós queremos te agradecer essa manhã por estarmos aqui na tua presença. Pai, aprendendo mais de ti, aprendendo a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos Jesus que morreu por nós para que hoje pudéssemos estar salvos e poder trilhar esse caminho, Senhor. Esse caminho que não é fácil, mas que estamos de mãos dadas contigo, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Pai, nós temos áreas, Senhor, da nossa vida que nós precisamos entregar nas tuas mãos. Seja na área da imoralidade sexual, seja, Senhor, no ciúme, na contenda, na fofoca, na intriga, Senhor. Naquilo, Pai, que tem desagradado ao Senhor, nos pensamentos intrusivos, Senhor, pensamentos que nos levam muitas vezes a questionar até a nossa fé, questionar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito. Isso também é pecado, nós colocamos diante de Ti.
Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer através da Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar força todos os dias, Senhor. Ó Pai, nas disciplinas espirituais, que a gente sabe que é difícil, mas é porque é a luta da carne com o Espírito, Pai. A carne não quer se ajoelhar, se dobrar diante de Ti, colocar a vida diante de Ti. A carne não quer fazer isso. A carne não quer dispor tempo para ler, ó Pai, a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, para aprender da Tua palavra. A carne não quer jejuar, Senhor, não quer ter um momento, ó Pai, exclusivo contigo. Dessa forma, Senhor, colocando-se de maneira integral na Tua presença, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu Espírito. Senhor, muitas coisas têm nos feito, ó Pai, não Te escutar, não deixar os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. E nós sabemos que que nós podemos todas as coisas em Ti. Nós sabemos, Pai, que se colocarmos diante de Ti essas nossas fraquezas, o Senhor vai nos fortalecer, porque a Tua palavra nos ensina assim. Quando reconhecemos que somos fracos, aí o Senhor nos fortalece. Então faz isso conosco, Senhor, esta manhã. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos que nós não podemos, e nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade da Tua palavra, venha nos trazer discernimento, Senhor, da Tua palavra, compreensão, para que possamos entender qual que é a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Faz isso na vida dos meus irmãos, na minha vida, Pai. Obrigado por nos dar essa oportunidade de refletirmos, ó Pai, naquilo que nós temos de mais precioso, que é a Sua salvação e a santidade, a santificação que o Senhor mesmo nos dá, Pai. Obrigada, Senhor, porque se o Senhor não nos desse esse poder para vencer o pecado, nós não conseguiríamos mesmo, Pai. Sem Ti nós nada podemos fazer, precisamos de Ti, Senhor. Venha ao nosso encontro nesta manhã, que essa palavra possa frutificar, Senhor, nos corações. Ó Pai, que ao ler, ó Pai, Romanos 6, Romanos 8, o Teu Espírito Santo venha trazer mais discernimento ainda, Senhor, diante desta palavra. E que desta forma, os nossos irmãos, a nós todos, Senhor, que o Senhor possa dar força, entendimento, para nesta caminhada, Senhor, a gente se mostrar diferente àqueles que nos olham, Senhor. Que as pessoas ao nos olhar, Senhor, possam ver Cristo em nós, possam ver, Senhor, as virtudes, ó Pai, do fruto do Espírito em nós. Que nós possamos buscar, Senhor, se é o amor, Senhor, que nós possamos buscar em Ti, que é amor. Se é alegria, Senhor, nós temos tido momentos, ó Pai, que nós não temos alegria plena. A Tua palavra nos diz: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Que a gente possa obedecer, Senhor, essa ordem, Pai. Se a paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, só pode vir do príncipe da paz. Que nós possamos buscar em Jesus e pedir essa paz. A paciência, Pai, a paciência, a bondade, a fidelidade, a amabilidade. Senhor, que nós possamos ser parecidos contigo, porque parecidos contigo nós teremos essas virtudes, a mansidão e o domínio próprio. Senhor, como tem sido difícil para mim, Senhor, mas eu tenho visto a Tua mão me sustentando. O domínio próprio, Senhor, é difícil, mas nós pedimos que o Senhor esteja nos dando graça para adquiri-lo, porque sem Ele, Pai, vai ser difícil conquistar as outras virtudes também. Que faça isso conosco, Pai, esta manhã, que cada um possa sair daqui, Senhor, com esse pensamento de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscá-lo todos os dias, buscá-lo diariamente, porque o alimento é como maná, Senhor, é por dia. Não podemos buscar hoje para amanhã. Que o Senhor possa estar nos dando essa porção todos os dias, mas que a gente possa ter esse desejo de buscá-lo, que a Sua palavra nos ensina que é o Senhor mesmo que dá. Então nós pedimos agora neste momento, dá a nós, Senhor, esse desejo de estar Te buscando cada dia mais, e dessa forma, Pai, mostrando, Senhor, a nossa salvação para este mundo que carece dela, Pai. Nós Te agradecemos por esta manhã mais uma vez, Te agradeço por essa igreja, pelos meus irmãos, abençoe a vida de cada um. É assim que eu Te peço, Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Tem só mais um. Aí.
Importante, então, que a gente saia daqui hoje sabendo que a santidade é um processo que exige dedicação da nossa parte, como a gente viu em Pedro. A gente tem que buscar a nossa santidade por meio das disciplinas espirituais, como jejum, oração e leitura da palavra. Não tem outro meio, tem que ter o nosso esforço. Então a santificação é um processo que Deus já nos dá no ato da salvação, mas a santificação também é um processo progressivo que só vai acabar quando a gente for para a glória. Amém, queridos?